seja em nós e nossa vida só por Ele. Aqui, ó, tá ao vivo. Bom, a Geralda não entrou aí, ela queria fazer oração. Marcelo, você pode fazer oração inicial? Marcelo? Marcelo? Bom, Marcelo não escutou. Opa! A gente... Oi! Olá, Marcelo. Você pode fazer oração inicial, por favor? Posso sim, posso fazer. Vamos lá, então. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo teu santo dia, Pai. Obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor vai derramando a cada um aqui, Pai. Que esteja conosco. Abençoe, Senhor, e esteja com aquele que for trazer a tua palavra. Perdoe as nossas transgressões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Só lembrando que está sendo transmitido via... É isso, Lucas? YouTube, Facebook? Ou não deu certo? Se tiver, passa o link para a gente, para quem não estiver participando com a gente no Zoom, beleza? Mas quem está aqui no Zoom, continue aí, beleza? Mesmo que você receba o link logo mais. Tá aí, Lucas, no YouTube, Facebook? Hã? Ainda não, pelo visto não. Mas tudo bem, nesse momento nós vamos ter os momentos de pedidos e agradecimentos. Quem tiver algum pedido especial, pode ficar à vontade em fazer, tá? Nós temos... Alguém tem algum pedido especial a fazer neste momento? Bom, se não tem, eu vou perguntar aqui. Não sei, ninguém falou. Ó, o link chegou, tá via YouTube, tá? Mandou o link no grupo da igreja. Eu tô vendo aqui que tem um camarada aqui, eu vou perguntar para ele, Daniel. E aí, Daniel, tudo bem? Tá me ouvindo? O Daniel é cunhado do Gerson, tá? Ele tá lá de Osasco, da cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Beleza? Tem algum pedido especial a fazer? Liga o seu áudio para a gente, que a gente não está te escutando. Pede para ligar o áudio. Isso. Tá me ouvindo? Agora sim, beleza. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Dandan. Peixe. É isso aí. Gente, o pedido que eu tenho é que em nossas orações possamos orar em favor de todos, né? De todos os irmãos da mesa que a qual fazemos parte, né? E um pedido especial é que vocês orem em favor do meu irmão. O nome dele é Ramilson, o Josué conhece, o Josué, o Gerson conhece. E eu acho que o Paulo está participando também, né? E tem outras pessoas aí que conhecem já. Pedir que vocês orem em favor da vida dele, né? Ultimamente, a vida conturbada, né? E que Deus possa fazer uma operação no coração desse rapaz. E que Deus possa abençoar ele internado. O médico falou que ele ia ficar por volta de 5 a 10 dias internado, né? Ele está em Dourados, Mato Grosso. E graças a Deus, com as orações, né? As orações de todos, ele ficou 2 dias, né? Isso mostra que o nosso Deus, ele tem capacidade de agir mesmo nós pensamos em buscar ele em pensamento, né? Isso é muito gratificante, porque Deus está sempre conosco. Às vezes somos nós que deixamos Deus de lado, né? E que ficar felizes, né? Porque sabemos que Ele é um Deus misericordioso, bondoso.
e amiga e que jamais abandona seus filhos. Que vocês possam orar, meu irmão. Temos que orar por todos, né, na verdade. Muito obrigado aí pela oportunidade, José. Tá, o Gerson me mandou o link aí e isso é até bom porque como a gente fica em casa, não sai para lugar nenhum, praticamente para lugar nenhum, né? Então a gente tem a oportunidade de conversar com nossos irmãos, né? Em tempo real. Temos só a agradecer, né? Com certeza. Entendeu? E muita oportunidade aí tá dividindo um pouco esse momento aí com vocês. Amém. Deus abençoe Obrigado. você e sua família também. Amém. Vou perguntar para a Denise também, a irmã Denise, está com o Luiz aí, com o esposo Luiz neste momento. Tem algum pedido para fazer? Família? Ou o Luiz quiser falar também? E aí? Não, só tenho a agradecer a Deus aí pelas bênçãos, apesar dessas circunstâncias que estamos vivendo aí, mas Deus tem nos abençoado ricamente. Então, só tem que agradecer a Deus. Amém. O Nego. E aí, Nego? Tem algum agradecimento? Eu tenho que agradecer a Deus pela vida, pela saúde, né? Peço que vocês orem pelos... Uma tia minha faleceu essa semana, né? Vocês possam orar pela família deles. Né? E foi pego de surpresa, foi um infarto. Eu queria agradecimento. Amém. Vou pedir para o pessoal que está com o microfone aberto, enquanto falando, por favor, desliga para não dar interferência. Eu acho que o Daniel está com o microfone ligado. O Daniel, Denise. O Emerson, tem algum pedido, agradecimento? E muito obrigado, Emerson, mais uma vez aí por estar nos ajudando aí, tá? Pelo esforço aí, beleza? Agradeço a Deus por cada bênção que Ele tem derramado para nós, né? É claro que em um momento como esse, é meio complicado a gente encontrar, e parece até estranho encontrar motivos para agradecer. Mas nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas, no controle dele. Então, nós podemos confiar no próximo capítulo, porque nós conhecemos o autor. Deus ele está no controle de tudo. E nós temos motivos para agradecer, porque mesmo em meio a tantas circunstâncias negativas, nós podemos sentir o cuidado de Deus. E mesmo quando as igrejas se fecharam, Deus ele abriu formas para que nós pudéssemos nos reunir, pudéssemos louvar o nome dele. E isso é motivo de muita gratidão. Que nós possamos continuar orando. E me lembro que quando o Egito ele foi atingido pela praga, o sangue nas portas funcionou. Eles não foram atingidos porque ali o sangue de Jesus ele teve poder. E dessa vez não vai ser diferente. A vida na mão de Deus, fazer a nossa parte, se proteger. Eu tenho certeza que 1000 vão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas a gente não vai ser atingido, porque nós temos um Deus que é muito forte. Então que a gente possa confiar nele, na certeza de que ele vai cuidar. Amém. O Marcelo, tem algum pedido, algum agradecimento a fazer? Quero agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor vai derramando, né? Na minha vida, na família. Eu queria pedir para os irmãos que orem pelo meu tio. Ele está internado na Unicamp. Deu uma paralisia infantil nele, no rosto dele, e ele não estava conseguindo fechar o olho. Eu queria que vocês orassem para que dê sabedoria ali para os médicos, né? Que cuide dele ali, isso aí. Amém. Vamos orar sim, com certeza. O Clóvis. Clóvis, algum pedido de agradecimento? Opa, no QAP aqui. Quero agradecer a Deus pela vida, a paz e a saúde, né? Pelo cuidado e a proteção que Ele tem nos dado nesse momento de dificuldade, de crise, né? E também pedir pela Tatiana. A Tatiane foi contratada agora para trabalhar ali no Hospital Samaritano, na ala da UTI, né? Para atender as vítimas aí de Covid, né? E que Deus possa, então, abençoar essa equipe que vai trabalhar lá, né? Que eles possam realmente cuidar da biossegurança, que vão estar aí na linha de frente, né? Como muitos profissionais aqui,
no combate a essa doença aí. Então, que Deus possa, tanto a Tatiane como os colegas dela, né, que vão trabalhar nessa área agora aí. É o meu pedido e minha oração. Amém. Deus abençoe. A Fabiane. Fabiane, algum pedido, agradecimento a fazer? Não tenho nenhum pedido em específico. Eu gostaria só de agradecer mesmo a Deus pelo cuidado, a proteção que Ele tem tido conosco. Mas agradecer mesmo. Não tenho nenhum pedido específico. Amém. Deus abençoe. Amém. Bem, vamos lá. Pauleta. E aí, dormiu? Paulo Sérgio. Oi, tô com sono. Então faz o pedido antes de dormir. O sono do Jéssica pegou em mim. Eu agradeço a Deus, né? Eu também só tenho que agradecer por tudo, pelo cuidado, pelas bênçãos recebidas, pela saúde minha saúde, a saúde dos meus filhos, a esposa, né? Do meu sogro, o Moçadinho que tá aqui, né? E que Deus abençoe ele, né? Já tá dando uns... Virou criança agora, tá dando uns passinhos, né? Né? E estamos aí, né? Deus nos abençoe e nos ajude a vencer essa pandemia, né? E orar, pedir que os irmãos orem também, embora ele não falou, né? Mas eu vou falar aqui, o Daniel tá com os planos aí, né? Vamos orar para que dê certo, né? Vim para Arthur Nogueira, né, Daniel? É isso aí. Se ele vir para Arthur Nogueira, vai ser um grande reforço aqui. Para a cidade, para a igreja e para nós aqui que somos grandes amigos, né, Daniel? É isso aí. Quem sabe ele vindo para cá, a barba dele para de ficar branca. Lá em São Paulo, correria. É isso aí, José. Beleza, o Gerson, eu acho que é o penúltimo aqui a fazer o pedido, o agradecimento. Então, eu também agradeço a Deus, igual o Emerson, né? Agradecer a Deus em meio a esse caos, né? Mas a gente agradece a Deus, porque Deus tem protegido a nós, né? Nada de mal aconteceu conosco, né? Pelo menos aqui em torno de nós. E essa oportunidade também de congregar mesmo à distância, né? Esse contato, assim, à distância, e a igreja continua, né? E eu agradeço a Deus por tudo. E vocês orem por mim, pelo meu pai, e por tudo, resumindo assim logo, né? Continuo orando um pelos outros, tá bom? Amém. Amém. Manuel, e aí, chefe? Pedido, agradecimento. E aí, bom? Eu vou aproveitar aí. Eu vou aproveitar e vou fazer o pedido de agradecimento e vou sair. Pensei que já tinha... Não, tá. Eu tinha deixado aqui ouvindo, só que eu não ouvi você falando o meu nome, só vi os pedidos das pessoas aí, do pessoal. Mas eu peço que vocês continuem orando pela nossa família, né? Continuem orando aí pela minha sogra, meu sogro. Como que eu posso pegar e dizer? Eu sou um cara muito que olha os acontecimentos, né? E assim, eu vejo mais os fatos. Eu vejo muita repercussão e, graças a Deus, aqui para nós, Campinas, o fato em si está bem menor do que os outros lugares, graças a Deus. Mas as pessoas acabam assustando umas às outras. A minha sogra mesmo, ela está bem assustada nessa questão aí da epidemia. Não sei as pessoas mais idosas que vocês conhecem, mas eu sempre estou acalmando ela, conversando, porque, pelo que as pessoas falam, parece que vai morrer todo mundo amanhã já. Mas, em meio a tanta pandemia, como vocês disseram, Deus está guardando o seu povo, Deus está nos abençoando, nos livrando do mal, e que nós possamos estar prontos, né? Porque se nos chamar hoje, a gente possa estar pronto hoje. A gente está se preocupando muito no que vai acontecer amanhã e estamos esquecendo de nos preparar hoje para Deus. Então, que nós possamos nos preparar e continuar orando um pelos outros, nos fortalecendo. Eu acho que isso é o principal. Que vocês possam orar pela minha família, estarei orando pela de vocês. E eu peço uma oração em especial pela minha irmã,
a Suzana, ela tem aquela doença, o lúpus, e ela veio aqui, o Josué, no dia que orou pela minha família, eu até pedi para ele esperar um pouco, que ela estava entrando, estava no portão, então assim, ela veio aqui no sábado à noite, e eu vi que ela estava bem inchadinha, bem cheinha, inclusive conversei com meu cunhado hoje, e ele falou assim, olha, tanto pode ser pelo inchaço, né, por gordura mesmo, então até brinquei, tomara que seja só gordura, porque a gordura seria muito melhor do que ela tivesse inchada, pelo fato da doença que ela tem, e ela é uma pessoa muito nova, então vocês possam orar por ela, o nome dela é Suzana. Certeza, amém. Vamos continuar orando. Rodrigo, tá o Rodrigo, o Lucas e a Ju aí. Tem algum pedido aí, os três a fazer? Valeu. É que a moça que trabalhava lá na clínica, ela está com Covid, ela e o filho dela. Então vamos orar para que passe logo, para que ela não tenha passado para ninguém, né? Que ela teve contato com muita gente. Possa abençoar a vida dela, que ela logo se recupere. Amém. 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 Rodrigo? E o Lucas? O Lucas vai fazer algum pedido aí ou não? Vai, falei, Lucas. Eu queria que vocês orassem pela minha família, né? Eu queria que vocês orassem pela minha família, né? Pela minha bisa, né? Ela tá num câncer terminal. Queria que vocês orassem pela minha avó, mais especificadamente, né? Porque provavelmente ela vai e já está, né, sofrendo bastante com isso. Se vocês confortem o coração dela, pedindo uma oração. Esse é o meu pedido. Amém. Amém. Ô, Denise. Oi. Você faz oração, pode fazer oração pelos pedidos e agradecimentos, e aí na sequência o pastor Júnior já pode iniciar o sermão. Posso fazer agradecimento? Isso, você faz um pedido e seu agradecimento, depois já faz a oração por todos os pedidos e agradecimentos. Eu quero agradecer, eu pedi, aqui uns tempos atrás, nessa reunião, pelo meu irmão e minha cunhada, né? Minha filha recuperou, né, que ela estava com Covid, e o meu irmão não teve sintomas nenhum, então eu quero agradecer a Deus por ele. E o Denimar, essa semana, começou a trabalhar, também estou muito feliz, diante dessa crise, né? Então, estou muito feliz e grata a Deus por isso. Oração, então? Isso, amém, pode orar. Deus abençoe. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento de sábado, essas bênçãos sabáticas que temos recebido, e por podermos agora reunir um pequeno grupo. Nós te louvamos, reunimos agora para fazer alguns pedidos e agradecimentos, e colocamos de parte. Nós somos pequenos, somos frágeis, mas temos um Deus vivo, um Deus santo, que queremos colocar diante de Ti, para que o Senhor possa solucionar, que o Senhor possa nos confortar, que o Senhor possa nos dar. E agora vai ser aberta a hora, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Júlio, é contigo. Abençoe e te use mais uma vez neste momento para abrir a palavra para cada um de nós, tá bom? Bem. Ok, gente, é um prazer, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Uma boa tarde, um bom sábado para todos os amigos que nos acompanham aí diretamente do YouTube ou por qualquer outro meio de comunicação. Que Deus abençoe e esteja com cada um de vocês, tá bom? Estamos aí em uma situação, né? Alguns já estão comentando aí da barba. Faz 1 ano e meio que eu estive na igreja do Saciloto, né? Deu para crescer um pouquinho, né? Tô virando hominho. Mas estamos aí numa situação aqui em casa e também estamos estudando pela internet, né? Não estamos indo, obviamente, para a faculdade. Situação inusitada, muita coisa nova, muita coisa diferente, né? Muitas novidades, tecnologias novas surgindo aí, mas que bom que Deus está nos protegendo, né? E a mensagem de hoje, ela tem como tema isolados, né? Isolados, boas e más notícias. Acho que o tema
já foi feita a oração, né? Então, vou direto aqui para o tema. Nós vamos estudar, o livro que nós vamos ler é Daniel, capítulo 10, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir em Daniel, capítulo 10. Nossa, caiu pela metade nossos telespectadores. Ele vai versículo por versículo? Ele explicou todos os animais, agora que acabou o quarto animal. Não, agora começou o primeiro chifre. Ô, Lucas, quanto aí, Lucas? Uai, Lucas, tá bom, mas... Nem eu sei. Não, pior que tá no Facebook, ó. Tá aparecendo isso. Então. Será que o dele caiu? Tá aparecendo o quê? No Facebook, ó. Ô, Lucas, seu burro, tá aparecendo... Olha, ele tá aparecendo lá. Então, tá aparecendo na tela. Mas por que tá... Peraí. Será que não tá falando Claro que não. Calma aí. Tá pedindo ódio, não, só. Não, que apertando, já. Desligou o computador dele, gente. Peraí. Não. Beleza, a gente aguarda. É sério, não sei. Por que tá na tela aqui? Não, o nosso não está mexendo aí. Lucas, você não tá vendo nada. Saiu dele, só. Peraí, ele tá... Nossa. Aí, ó, dele saiu, ó. Dele foi. Já tá desligando. Ah, no microfone daqui não dá, né? Não, fica tudo no nosso áudio, ó. Você que ligou. Você ligou aí. Ali tá desligado. Voltei. Acharam aí? Daniel, capítulo 10. Bom. Muito bem. Antes de ler, eu queria falar um pouquinho sobre esse porquê desse tema, né? Isolados, boas e más notícias. Calma. Há alguns dias atrás, eu estava assistindo o jornal e, assim, a gente sabe que esse vírus aí ele surgiu na China, né? E os números só aumentavam, só cresciam cada vez mais, até que saiu uma notícia no jornal muito positiva na China. Eu queria mostrar essa notícia para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá bom? Eu acho que... Espera aí, vamos ver. Vamos ver se esse daqui... Ver se vai abrir aí para vocês. Vocês estão vendo o slide aí? Estão vendo esse slide? Estão, né? Acho que está aparecendo aí para vocês casos na China. Deixa eu aumentar aqui. Ó, era essa notícia aqui. Vocês estão vendo aí, casos de coronavírus na China caem pela primeira vez desde janeiro. Essa notícia que vocês estão vendo aí também, né? Certo? Só me dê um joia aí, eu balanço a cabeça. Ok. Eu vi essa notícia que saiu no jornal e aí eu fiquei muito feliz, né? E o pessoal que estava dando a notícia, os jornalistas da China, eles ficaram muito felizes também, porque pela primeira vez os casos na China de coronavírus havia caído, né? E vocês estão vendo aí a data que saiu essa notícia? Ali embaixo do R7, ó, está escrito aqui 7/3/2020, certo? 7/3/2020. Porém, eles falaram assim, mas essa é a notícia boa, mas nós temos uma notícia ruim. Qual era a notícia ruim? É o seguinte, eles estavam trabalhando em isolamento, estavam isolando as pessoas. Muitas pessoas que não tinham lugar para ficar e que estavam com os sintomas do coronavírus, eles então colocaram essas pessoas em um hotel, acho que mais de 80 pessoas em um hotel para ficarem isoladas, para não transmitir a doença para outras pessoas, né? E graças a esses isolamentos que eles estavam fazendo, é que estava caindo o número do contágio do vírus, né? Então, estava dando certo o isolamento. Só que depois dessa notícia positiva, veio a notícia ruim. Olha a notícia ruim.
hotel na China cai, com 70 suspeitos de coronavírus. Aqueles mesmos suspeitos que eles colocaram em um hotel, muitos ali já estavam curados. Depois dessa notícia boa, vem a notícia ruim. Cai um hotel com 70 suspeitos de coronavírus. Ou seja, não morreram pelo coronavírus. Morreram porque estavam no prédio, né? E vocês percebem a data que saiu essa notícia também? Dia 7/3/2020. Ou seja, no mesmo dia que veio uma boa notícia, veio uma notícia muito ruim. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês hoje. O que nós fazemos quando recebemos uma notícia ruim? O que devemos fazer? A nossa vida é assim também, boas e más notícias. E quais são as atitudes que nós deveríamos tomar? E por isso nós vamos aprender uma lição através da história de Daniel. Veja, Daniel, capítulo 10, eu queria explicar para vocês o contexto de Daniel, capítulo 10. O livro de Daniel, ele começa com o rei Nabucodonosor fazendo cativo o povo de Israel. Isso no ano 605, mais ou menos, né? Eles foram levados para a Babilônia e iriam ficar presos lá. Isso não pegou o povo de surpresa, porque já havia uma profecia que dizia que isso iria acontecer. Lá em Jeremias, capítulo 29, existe essa profecia que diz que o povo iria ficar cativo, preso em Babilônia, por quantos anos? Eu queria que vocês respondessem para a gente ficar mais envolvido aí, pode ser? Quantos anos a profecia dizia que Daniel iria ficar lá no cativeiro com seus familiares e amigos? 70. Exatamente, 70 anos. Isso está lá em Jeremias capítulo 29, ok? A amiga estava construindo na casa dela. A prefeitura, então, chegou rapidamente na casa dela, bateu na porta e trouxe um comunicado, né, embargando aquela obra e disse, olha, você não pode continuar a construção. Está aqui a ordem, tal, tal. Muito bem. Os fiscais da prefeitura viraram as costas, foram embora, e a minha amiga virou as costas e continuou a construção. Ela terminou de construir mesmo assim, né? E hoje a casa dela está pronta. Mas foi isso que o povo, lá os vizinhos de Jerusalém fizeram, né? Fizeram uma denúncia também para embargar a obra. Bom, nós vimos aí então a boa notícia que Daniel teve e vimos também a má notícia que Daniel recebeu. E a nossa vida também é assim, você já reparou? Às vezes nós recebemos boas notícias, estamos felizes, até sermos surpreendidos por notícias ruins, notícias negativas. Por exemplo, você entra numa faculdade, passa 4, 5 anos estudando, e aí, quando você termina a faculdade, você não consegue emprego de jeito nenhum. Acontece uma crise aí financeira, e você, formado, sei lá, em direito, formado em enfermagem, você não consegue um emprego na sua área e acaba tendo que trabalhar em outra coisa. Fazer Uber, né? Não que seja um trabalho ruim ser Uber, mas você passar 5 anos numa faculdade para depois entrar num trabalho onde não exige uma faculdade, isso é muito triste. Ou você, de repente, passa aí 2, 3 anos desempregado, querendo um emprego, e aí você consegue um emprego. E aí você vai na igreja no culto de quarta-feira e você agradece a Deus porque você recebeu um emprego. Mas poucas semanas depois, você volta na igreja para pedir oração, porque o seu chefe está exigindo que você trabalhe no sábado. Boa notícia, depois vem a notícia ruim. Você deseja, sei lá, casar. Passa a vida aí, seu sonho é casar ou engravidar, e você casa ou engravida. Boa notícia, mas pouco tempo depois você descobre que está com câncer. E essa é a nossa vida, vocês sabem. Temos várias boas notícias e pouco tempo depois temos notícias negativas, notícias ruins. E aí vem a pergunta, o que fazer quando a notícia ruim chega até nós? O que fazer quando descobrimos que temos uma doença grave? Quando descobrimos que as coisas deram erradas? O que fazer? Eu lembro que em 2019, nós estávamos, assim, muitos brasileiros estavam empolgados, né? Porque o emprego começou a aumentar, porque 2020 prometia
o PIB em 2020 iria aumentar bastante. A gente já imaginava, agora o Brasil, o governo trazendo várias propostas e várias notícias positivas e tal, o presidente animado, o Paulo Guedes animado. Não, 2020 nós vamos ultrapassar o 2% no PIB. E aí chega 2020 e o que chega? Chega junto a Covid-19, né? Tudo por água abaixo. Todos os planos, pessoas com planos em 2020, vou viajar, vou para tal lugar, vou pegar férias. Tudo por água abaixo, com uma notícia ruim, a Covid-19. E aí, o que é que nós fazemos? Um dia eu vi uma frase que diz assim, uma frase muito bonita que diz: o sucesso na vida não vem de não ter as cartas certas, mas de jogar corretamente com as cartas erradas. Eu poderia até alterar essa frase dizendo assim, o sucesso vem não de ter apenas boas notícias, mas de agir corretamente com as notícias ruins. Porque as notícias ruins fazem parte da nossa vida. E aí, como é que você age diante das notícias ruins? Eu estava buscando alguns exemplos de reações das pessoas diante dessas notícias que estão surgindo por aí. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu publicar aqui uma foto para vocês de um homem chamado Balakrishnan. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aí, né? Dá um joinha aí, se estão vendo. Estão. Hotel da China foi a última notícia. Veja bem. Cadê? Passou. Esse daqui é Balakrishnan. Balakrishnan, ele nasceu, ele viveu na China, aliás, na Índia. Ele, de repente, então, nesses dias, ele percebeu que ele estava com alguns sintomas, febre, tosse seca, e aí ele já imaginou que ele estivesse com Covid-19. Ele entrou na internet e ele viu que todos os sintomas da Covid-19 estavam nele. E ele falou, poxa vida, eu devo estar com corona. E aí ele foi no hospital. Chegando no hospital, vocês sabem que o hospital não tem muito o que fazer, né? Quando a pessoa tem sintomas de Covid. E eles até aconselham que às vezes não vale muito a pena você ir no hospital. Por quê? Porque se você tem a Covid-19, eles não vão poder fazer muita coisa por você. Vão te dar uma máscara e vão mandar você ficar isolado, né? Agora, porque não tem remédio, não tem cura ainda. A não ser que você comece a sentir falta de ar e tal, aí você já deve procurar rapidamente o hospital. Mas tem um outro problema, se você vai no médico e com os sintomas, se você não tiver Covid-19 e você vai no hospital, o que pode acontecer? Você pode pegar a doença lá, né? E se você tiver, você pode até espalhar para outras pessoas e vai voltar para casa do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com ele. Ele chegou no hospital e a enfermeira fez o exame, né? Mas falou assim, olha, todos os sintomas aí realmente são de Covid, mas nós não podemos fazer nada por você. Está aqui uma máscara, você vai usar a máscara, você deve ficar afastado da sua família para que eles não possam pegar o vírus. Ele foi para casa. Ele ficou muito triste. Ele não queria que ninguém chegasse perto dele. Ele assistiu alguns vídeos e ele viu o que acontecia com algumas pessoas com a Covid. E ele ficou muito desesperado, muito preocupado. E sabe o que ele fez? Ele foi até o fundo da casa dele. Ele pegou uma corda. Ele amarrou no teto da casa. E ele se enforcou. Ele se enforcou porque ele não queria que a família dele se contaminasse com Covid-19 e ele não queria ficar sofrendo depois com isso. A notícia saiu no jornal. Olha a notícia que saiu. Indiano se enforca após suspeita de coronavírus. OMS alerta contra o pânico. O problema é que uma semana depois saiu o resultado do exame e deu negativo para a Covid-19. Ele não tinha a doença e ele se matou por causa da notícia ruim. Bom, outro caso é esse homem. O nome dele é Antônio. Ele é da Itália. 28 anos, noivo com a Lorena, de 27 anos, na Itália também. Ele é enfermeiro e ele, então, sentiu também os sintomas da Covid e por ser enfermeiro, ele falou, com certeza eu estou com coronavírus.
E então ele foi no médico também, foi a mesma coisa, e ele ficou super chateado, porque ele tinha certeza, absoluta certeza, que quem tinha passado Covid-19 para ele foi a noiva dele, porque a noiva dele era médica e trabalhava dia a dia com os pacientes de coronavírus. E sabe o que esse homem fez? Chateado com isso, vou mostrar a notícia. Enfermeiro mata namorada estrangulada e justifica: me passou coronavírus. Esta foi a atitude deste homem. Ele matou a noiva dele porque ele acreditou que tinha pego coronavírus diretamente por culpa dela. Então ele matou a noiva. Só que depois de uma semana saiu o resultado do exame. E Antônio e Lorena não tinham coronavírus. Seria até engraçado se não fosse cômico, né? Ele não tinha coronavírus, mas pelas notícias ruins que surgiram, ele ficou desesperado e teve uma atitude completamente errada. Ele se matou. Queridos, mas e Daniel? Daniel teve essa notícia ruim, essa notícia negativa, e como é que ele agiu diante dessa notícia? Vamos ver? Olha o que está escrito aí em Daniel. Vou pedir para outra pessoa ler, tá bom? Daniel, capítulo 10, versículo 2. Você lê para mim o versículo 2 até o versículo 4. Daniel 2 até o 4. Quem achar pode ler para mim, por favor. Pode ler? Pode ler. Tá, vou ler. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre. Ok. Continua? Não, tá bom até aí. Então, veja, Daniel ele tinha um jeito especial de lidar com as notícias ruins. Daniel, sempre que recebia uma notícia ruim, ele orava, né? Daniel orava. E, veja, a última vez aqui no capítulo, nessa história, a última vez que Daniel ora, você lembra quando foi? A última vez que Daniel ora foi no capítulo 9, quando ele recebeu uma notícia ruim, quando ele tinha uma suspeita negativa também. Sabe qual foi a suspeita dele? A história é o seguinte, em Daniel capítulo 8, Daniel tem aquela visão do bode e do carneiro chifrudos ali, voadores e tal, eles brigam e tal, e naquela situação toda tem uma revelação que fala sobre um período de tempo, sobre 2.300 anos. Lembra disso? Que o povo de Deus ia sofrer, ia ser perseguido e tal, essa coisa toda por 2.300 anos. Diz que Daniel termina o capítulo 8 doente, mal, desesperado, preocupado com isso. Por quê? Porque ele teve uma suspeita. A suspeita dele é que Deus mudasse os planos. Você lembra que quando o povo saiu do cativeiro egípcio para ir para Canaã, a proposta era que eles levassem apenas 2 anos para chegar até Canaã. E quantos anos eles levaram depois que eles foram rebeldes contra Deus? Vocês lembram quantos anos eles levaram? 40, não é? De 2 anos, Deus mudou tudo para 40 anos. E Daniel ficou com medo disso, porque Daniel pensou que Deus ia mudar a profecia de Jeremias de 70 anos para essa nova profecia de Daniel capítulo 8, de 2.300 anos. Ou seja, agora que já íamos completar os 70 anos, Deus vai mudar para 2.300 anos. Eu não acredito nisso. Daniel fica desesperado com isso. E qual é a atitude dele? No capítulo 9, Daniel decide orar. Daniel era um homem de oração. E Daniel fecha os olhos e ora a Deus. E antes que Daniel termine a oração, o que acontece? Um anjo, um anjo vem correndo até Daniel e interrompe a oração de Daniel. Fala aí, Daniel, não precisa continuar orando. Daniel, acorda aí. Daniel, a sua oração já foi respondida. Cara, não vai ser 2.300 anos, não. Serão apenas 70 anos. A profecia vai se cumprir do jeito que Jeremias falou. Fica tranquilo, Daniel. Então, Daniel fica tranquilo. Está resolvido o problema.
Daí agora, Daniel tem uma outra suspeita. A suspeita dele é que o povo volte de Jerusalém e fique cativo novamente. Então, Daniel decide orar. Daniel era um homem de oração. Daniel, então, fecha os olhos e começa a orar. Daniel ora por 5 minutos. E eu imagino Daniel esperando o anjo, né? E o anjo não vem. Daniel ora por 10 minutos e nada do anjo. Daniel orando 45 minutos. Eu imagino Daniel, então, abrindo o olho assim, falando, meu Deus, cadê Gabriel? Não vai chegar, não? Pegou o trânsito ou o quê? Daniel ora por 1 hora e nada da resposta. Naquele dia, nada. No dia seguinte, Daniel, então, ora novamente. E nada. Daniel decide fazer o jejum, decide orar com panos de saco, aquela cerimônia toda, e nada. No terceiro dia, nada. No quarto dia, nada. Daniel ora uma semana inteira e nada de resposta de Deus. Daniel ora a segunda semana inteira em jejum e nada de resposta. Daniel ora 21 dias, queridos. 21 dias e nada de resposta de Deus. Como é ruim quando Deus não responde as nossas orações, não é? Como é triste. Um dia me perguntaram assim, Júnior, como é que eu faço para sentir que Deus ouve a minha oração? Porque às vezes eu sinto que a oração não passa do teto. Eu disse para essa pessoa, você sente que a oração não passa do teto? Eu sinto que não passa do teto. Eu falei, então ora ao ar livre. Aí não vai ter teto, a oração vai passar direto. Né? É brincadeira, mas é triste quando a gente sente que a gente ora, mas que Deus não está ouvindo, não é? Eu fico triste quando eu passo por isso. Mas tem uma coisa. Eu sou o Júnior. Eu sou um pecador, eu sou um cara falho com os meus defeitos, os meus erros e tal. Mas, cara, aqui nós não estamos falando do Júnior. Aqui nós estamos falando de quem? De Daniel. Era o Daniel. Se José ele foi o príncipe do Egito, Daniel foi o príncipe de Babilônia. Daniel era um ótimo cristão, fervoroso. Daniel é aquele cara que rejeitou comer a comida do rei e ainda rejeitou de ser comido pelo leão. Porque uma coisa é você não comer carne, né? Outra coisa é você fazer os leões virarem vegetarianos, cara. Esse era Daniel. Daniel, o cara que interpretou o grafite de Deus. É mole ou quer mais? Lembra lá quando Deus chegou e fez um grafite na parede? Daniel foi o único que interpretou. Este era o Daniel. Era o cara que tinha relacionamento com Deus. Nós estamos falando dele. E esse Daniel orou durante 3 semanas e não recebeu resposta de Deus. Parecia que Deus não ouvia a sua oração. Daniel, o que ele fez então? Daniel foi pescar. Triste, Daniel foi pescar. Onde que diz que Daniel foi pescar? Está aí, no versículo 12. Aliás, versículo 12 não, versículo 4. Diz aí, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio. Eu imagino que ele deve ter ido pescar, não sei, né? Daniel foi para o rio, não recebia a resposta de Deus, e Daniel foi para o rio. Eu imagino Daniel lá no rio fazendo, sabe o quê? Eu imagino, não sei se você já fez isso, já ficou no rio ou na praia, alguma coisa assim, com pedrinhas na mão, tacando a pedra assim no rio, sem nada para fazer, pensativo e tal. Imagina Daniel assim, né? Triste. Poxa, Deus, o Senhor não responde a minha oração. Tanto tempo eu orei, estou aqui morrendo de fome, 3 dias de jejum, orei 3 semanas e nada do Senhor me responder. Qual é o barulho da pedra no rio? O barulho da pedra no rio? Barulho da pedra no rio? É. Sim, né? Será que vai sair? Acho que não vai sair, não. Saiu aí? Então imagina o Daniel lá jogando pedrinha no rio e fazendo barulho, né? E sem resposta. Eu imagino Daniel questionando a Deus. Sabe, queridos, não é pecado questionar a Deus, sabe? Não é pecado, às vezes, de pensar que Deus te abandonou. Até mesmo porque Jesus, quando estava na cruz, ele também fez isso, não é? Lembra? Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Daniel estava questionando a Deus, mas ele não tinha resposta. Mas a história de Daniel perto do rio aqui, no cativeiro, inclusive só um detalhe, Daniel ele não voltou para Jerusalém porque já tinha 90 anos de idade aqui, tá? Provavelmente ele sentiu que não iria ser útil ali para construir o templo, né? Mas Daniel com 90 anos, um senhorzinho,
no cativeiro, perto do rio, se sentia triste por não ter resposta de Deus. Mas essa história desse senhorzinho é muito parecida com a história de um outro senhorzinho, que também estava em um cativeiro e que também estava diante das águas. Era o João, lá na ilha de Patmos, lembra? Ele também estava em cativeiro. E João também sentia não ter resposta de Deus. Eu imagino João lá, olhando para aquele marzão grandão e sem resposta. João também lá na ilha de Patmos, ele só recebia notícias. João, Pedro morreu. João, Tiago morreu. João, Paulo morreu. E os amigos morrendo, os familiares morrendo, só recebendo notícia ruim naquele isolamento. E pensava, cadê Deus? Onde Deus está? Não vai ter solução? Os governantes aí, o que eles estão fazendo? Então, João, pensando que foi abandonado por Deus, quando de repente Deus aparece ali do lado dele para dizer, ei, João, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu tenho a chave, João. Eu estou no controle. Isso aconteceu com Daniel também. Daniel lá em Babilônia, triste, pensando que Deus havia abandonado ele. E o que acontece? No Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim, então apareceu o anjo, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deus respondeu assim para Daniel. Deus apareceu dessa forma. E se você ver as características, são as mesmas características. É o mesmo Cristo que apareceu para João, apareceu aqui para Daniel, para dizer, Daniel, eu estou no controle, cara. Fica tranquilo, fica sussa, tá tudo tranquilo. Eu estou trabalhando, eu estou resolvendo o problema. Sabe, queridos, nós também estamos assim, não é? Nós também estamos isolados, assim como Daniel e assim como João. Nós também estamos recebendo notícias diárias, notícias ruins, notícias negativas. Fulano morreu, o pai de não sei quem morreu, o irmão de não sei quem lá morreu. E a gente fica preocupado também. Cadê os governantes? O que vai acontecer? Onde está Deus? Deus não está fazendo nada. Sabe, queridos, Deus diz para nós também que Ele também está no controle. Ele está no controle de tudo. A gente não precisa desesperar, porque Deus vai responder também as nossas orações, assim como respondeu para João, e assim como Deus também respondeu para Daniel. Quando Deus está em silêncio, alguém disse, quando Deus está em silêncio é por quê? É porque Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Conta uma história que um grupo de missionários foram para a África e ficaram lá na África há alguns anos. Eles estavam evangelizando as pessoas lá na África, em uma região bem pobre. E, de repente, eles tiveram que voltar para a casa deles, não é? Porque uma outra equipe de voluntários, de evangelistas, iriam chegar ali naquela região. Mas eles não podiam deixar, não ficar ninguém ali para receber os novos voluntários. Então, eles pediram para uma jovem ficar ali na região, no campo missionário, até que a outra equipe viesse para que ela fosse embora para a casa dela também. Então, eles falaram, você fica aqui esperando a outra equipe chegar. Eles vão chegar rapidinho, em uma semana, eles já estão chegando. Aí depois você vai embora. E aí a gente já vai mandar o seu salário, amanhã o seu salário chega. Tudo bem? Ela fala, tudo bem. E ela ficou lá, então. Passou uma semana e nada da nova equipe chegar. E nada do salário cair também. No dia seguinte, também nada. Ela ficou preocupada. Ao mesmo tempo, começou a ela foi atingida também por uma dor no intestino, no estômago ali, e uma dor muito forte na barriga, né? E ela sentiu uma dor muito forte, só que ela não tinha dinheiro para procurar médico, ela não tinha dinheiro para comprar remédios, e então ela começou a orar a Deus e dizer, Senhor, por favor, mande o meu salário para eu comprar remédios, para eu ir no hospital. E nada. Passou 2 semanas e a comida acabou. E ela agora, com fome
e sem comida. A única coisa que tinha para ela comer, sabe o que é? Era aveia. Aveia. E ela comia aveia no café da manhã, no almoço, no jantar, só aveia. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, passou um mês. Ela orando, Deus, manda o meu salário. E nada de salário. Até que depois de um mês, a nova equipe chegou e ela foi, então, para a casa dela. Ela até tinha esquecido daquela dor, porque a dor, depois de um mês, parou de doer, né? E ela chegou em casa, mas ela não sentia mais dor, mas ela ficou preocupada. E ela falou, deixa eu ir no hospital para ver o que foi isso, essa dor, né? E ela foi no médico, e o médico conversou com ela, ela falou quais foram os sintomas que ela sentiu, a forte dor e tal. E o médico disse assim para ela, olha, pelo que você está me dizendo, a única possibilidade é que você estava com colite. Você ficou com colite durante esse período aí. E ela falou, mas a dor sumiu. Ele falou, é estranho, porque o único tratamento para colite é uma dieta à base de aveia durante um mês. E durante um mês foi exatamente o que ela comeu, aveia. Será que Deus não respondeu a oração dela? Claro que Deus respondeu a oração dela. Por isso que, às vezes, quando a gente acha que Deus está em silêncio, aquela frase faz muito sentido. É porque Deus está trabalhando. É porque Deus está trabalhando. Me encanta a resposta do anjo aqui para o Daniel, porque Daniel, depois de receber essa oração, que Deus estava trabalhando durante aqueles 21 dias, no versículo 15, alguém pode ler o que Daniel respondeu? Qual foi a atitude de Daniel no versículo 15? Pode ler para mim? Ao falar ele comigo essas palavras, dirige o olhar para a terra e calei. Muito bem. Daniel ouviu que Deus estava trabalhando já durante aquelas 3 semanas e Daniel baixou a cabeça e se calou. Sabe, queridos, quando você orar e não receber resposta de Deus, saiba que não é pecado questionar a Deus. Até Jesus questionou. Não é pecado fazer perguntas, por quê, por quê, por quê. Mas nem todas as respostas nós teremos aqui nessa terra. Mas um dia no céu, nós teremos resposta para tudo. Todas as suas inquietações, todas as suas questões não respondidas serão respondidas no céu. E quando nós ouvirmos as respostas, muitas vezes nós também vamos baixar a cabeça e nos calar, até mesmo envergonhados pela resposta de Deus. Porque na resposta de Deus, nós vamos entender que apesar de não ouvirmos a voz de Deus, Deus também estava trabalhando. E eu queria deixar para você, para finalizar, um grande segredo de Daniel. Daniel, ele orou, e a gente pode pensar, qual era o segredo de Daniel para ter as suas orações respondidas? Com certeza, deve ter sido as palavras bonitas que Daniel usou. Com certeza, deve ter sido aí, de repente, o jejum que Daniel fez durante aquelas 3 semanas, não é? Quem sabe são as palavras, o jeito de orar. Só que tem um detalhe muito importante. No versículo 12, o anjo diz, Daniel orou durante 3 semanas, não foi? Só que o anjo diz assim, Daniel, desde o início da sua oração, eu recebi ordem para responder a sua oração. Ele diz, desde o dia, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Não foi a partir do 2º dia, a partir do 3º dia, ou no final das 3 semanas. Foi a partir do 1º dia. Sabe o que isso significa? Que durante as 3 semanas, a oração de Daniel não valeu de nada. Que durante as 3 semanas, não precisava Daniel ter orado durante 3 semanas, porque desde o 1º dia, Deus já havia respondido Daniel. Ou seja, Deus não levou em conta as palavras bonitas de Daniel durante as 3 semanas. Deus não levou em conta o jejum de Daniel durante as 3 semanas. O que o anjo diz que Deus levou em conta foram o quê? Foi Daniel ter aplicado o seu coração.
Desde o primeiro dia em que Daniel aplicou o seu coração, quebrantou o seu coração diante de Deus. Este é o segredo, porque a oração que Deus ouve não é a oração que sai da nossa boca, é a oração que sai do nosso coração. Se você parar para lembrar de quais foram as orações mais incríveis que Deus respondeu para você, você vai se lembrar que não foram aquelas orações que você falou da boca para fora, mas foram aquelas orações que você fez com o coração quebrantado, quando não havia mais solução, quando tudo estava perdido, quando era impossível, você despejou o seu coração nos pés do Senhor. E aí Deus te respondeu, porque é esta oração que faz o céu se mover. É essa oração que faz os anjos virem do céu até a terra para nos ajudar, para nos atender. Este é o segredo, queridos. É uma oração sincera de todo o coração que move o céu. A oração por si mesma, ela não tem valor. Não importa quantas palavras bonitas você possa usar, quantas palavras verdadeiras e belas, elas não têm poder mágico de forçar Deus à ação. Deus decide sozinho e ele age sozinho, mas ele decidiu atender a nossa oração. Amém? Eu queria encerrar fazendo uma conclusão assim, olha, para que nós possamos tirar algumas lições. Precisamos entender que enquanto estamos neste mundo, as boas e más notícias estarão sempre presentes. Boas e más notícias, coisas normais da nossa vida. Segunda coisa, o que faz da vida feliz não são as notícias boas ou as notícias ruins que nós recebemos, mas a atitude que nós temos diante dessas notícias. Terceiro, nós vimos que quando Deus está em silêncio, Ele ainda está trabalhando por nós. Quarto, vimos que a maneira correta de agir na oração é orar de todo o coração, entregar o nosso coração a Deus. Vamos então ter uma atitude assim, de oração sincera em todos os momentos. Vamos confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle, tendo a certeza de que, mesmo que nós não possamos enxergar, Deus está trabalhando por nós. Nós possamos ter a certeza que, apesar de olharmos para a televisão e vermos essas notícias negativas, essas notícias ruins, esse medo, essa preocupação, que possamos ter a certeza, Deus está no controle de tudo. Deus está ouvindo as nossas orações. Muito em breve, tudo isso vai passar. Mas o que vai ficar na memória será as atitudes que nós tivemos diante das notícias que nós estamos tendo. Que possamos ter boas atitudes de oração e uma oração sincera de coração, assim como Daniel. Este é o meu desejo a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração então, é isso mesmo? Então, oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor está no controle de tudo. Assim como estava profetizado que Daniel iria ficar 70 anos em Babilônia e que depois de 70 anos o Senhor iria enviar Ciro, ou ungido, ou Messias, para libertar o povo de lá. E isso aconteceu. Ó Pai, a tua palavra diz também que as dores, as pestes, os terremotos, as doenças ainda não são o fim, mas são apenas o princípio das dores. Mas a tua palavra também diz que no fim de tudo isso, o Senhor enviará o seu Messias, o Senhor enviará a Jesus Cristo para nos buscar e para nos libertar dessa Babilônia aonde nós nos encontramos. E o Messias, ó Pai, vai nos tirar daqui para nos levar para Jerusalém, para vivermos para sempre com Cristo Jesus, com Deus, com o Espírito Santo e com os nossos familiares para sempre no céu. Por isso nós pedimos que essa certeza, ó Pai, possa dar força para cada um de nós. Nós somos seres humanos, Senhor, e é normal ficarmos com medo, é normal ficarmos preocupados, é normal em alguns momentos nós chorarmos diante das notícias ruins. Mas, ó Deus, que diante dessas notícias nós possamos entregar o nosso coração a Ti.
e que nós, ó Pai, possamos, assim como Daniel, assim como João, possamos ouvir a Tua voz também e dizer calmamente ao nosso ouvido, calmamente ao fundo do nosso coração: meu filho, não temas, eu estou no controle. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, e tenho nas minhas mãos a chave. E que nós possamos ter essa certeza que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está e sabemos que muito em breve voltará para nos buscar. Te pedimos que conforte o coração dos nossos familiares, o nosso coração, e que, ó Deus, que o Senhor esteja também com os governantes, trabalhando com todos eles, assim como o Senhor trabalhou com Ciro. E, ó Deus, que mais uma vez o bem possa vencer e que muitas pessoas, nesse momento de crise, possam se entregar a Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Júnior, queremos agradecer você aí pela participação conosco. Graças a Deus deu tudo certo aí, né? Amém. Você é sempre convidado, é um convidado nosso do Saciloto, né? Queremos também mandar um abraço pro pessoal acompanhando a gente no Facebook. Graças a Deus tem realmente alcançado várias distâncias. A gente quer mandar um abraço pro pessoal que está fora, o pessoal de Portugal que estava assistindo com a gente, acompanhando, Espanha, o pessoal de Americana, Pazorstina, né? Que estava acompanhando com a gente. Tem várias pessoas aí que estão longe, estamos próximos. A Igreja Saciloto é isso, né? Sempre tem um gostinho a mais. Então, obrigado, Júnior, pela participação, todos nós, né, da igreja, possamos continuar cada vez mais fazendo que o evangelho seja espalhado, né? Então, sejam bem-vindos aí, Deus abençoe cada um que acompanhou a live com a gente. Bem, valeu. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês e estou sempre à disposição, sempre que precisarem, tá bom? Amém.